Olá, hoje o nosso entrevistado é o Dr. Arnaldo Lichtenstein, diretor do Hospital das Clínicas, clínico geral. Tudo bem, doutor Arnaldo? Tudo. Sou diretor, mas de um pedacinho do Hospital das Clínicas, Só um só do serviço pedacinho, de tá clínica certo. geral. O que já é Menos, muito, né? menos. Mas, mas é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Prazer é nosso. Doutor Arnaldo, nós fizemos uma entrevista recente com o doutor Sérgio Abramov, tirando dúvidas sobre Covid. Agora, a gente gostaria de focar na vacina, né? Que é a fase em que tomara que a gente comece o quanto antes. A primeira pergunta que eu lhe faço é as pessoas falam que a vacina demorou muito pouco tempo para ficar pronta em relação às vacinas tradicionais, e isso gera dúvidas quanto à eficácia, quanto à segurança. O que o senhor poderia falar sobre isso? O fato de, entre se descobrir uma doença e se está vacinando contra essa doença, foi o maior avanço da humanidade em relação à ciência. Quer dizer, isso daí tem que ser louvado e não tem que ser colocado em dúvida. É uma coisa, um avanço que as pessoas têm que ver, que se isolou o RNA desse vírus, e o Brasil teve um papel importante com o doutor Esther Sabino, que sequenciou isso, grande amiga minha. E a vacina foi feita com duas tecnologias, na verdade, três tecnologias bem distintas uma da outra. E acho que é isso que é legal. A primeira tecnologia do Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, lá da China, é uma vacina dita tradicional. O que significa isso? Ela pega o vírus, ela mata o vírus, ela injeta o vírus e o corpo produz anticorpos contra esse vírus. Esse anticorpo fica na memória do corpo. Aí, quando entra um outro vírus, o mesmo vírus, mas o vírus vivo da Covid, esses anticorpos já estão de prontidão e atacam o vírus e também a imunidade celular. Quer dizer, tem a imunidade humoral dos anticorpos e celular. Isso é o que a gente já sabe de vacina há um século, quase um século de medicina, e por ser um vírus morto, ele é como, por exemplo, o vírus da gripe, e não como a vacina da febre amarela, que é um vírus só atordoado e não morto. E, portanto, na febre amarela, nem todo mundo consegue tomá-la, porque pessoas que têm uma deficiência imunológica, câncer, toma corticoide e várias situações, não podem tomar essa vacina. Mas, portanto, é uma vacina já consagrada à técnica e ela muito pouco efeitos colaterais. É lógico que a gente está esperando o final dos resultados e aí depois a gente pode discutir dúvidas sobre esses resultados, mas uma vez aprovado pela Anvisa, quer dizer, o nosso órgão regulador, é uma vacina a ser tomada. Só um parênteses, eu entrei no estudo dessa vacina. Então, talvez eu tenha tomado. Quer dizer, Essa minha vacina que o segurança... senhor diz é essa vacina da A chinesa, a Coronavac. Butantan. Isso, Bom, todas isso. são chinesas, não é isso? Exatamente. Aliás, provavelmente o meu tênis, o seu óculos, Tudo tudo feito chinês. na China. É. O que existe são duas outras tecnologias para vacina. Então, existe essa vacina que o pessoal está colocando muito em dúvida, que é a da Pfizer. Então, a da Pfizer foi um passo enorme da ciência. O que é para as pessoas entenderem? Basicamente, o vírus da Covid é um vírus que tem RNA nele. É um RNA envolto por uma cápsula de proteína para proteger. Ou seja, tem gente que fala que isso não é nem vida, porque ele não consegue se replicar sozinho. Então, ele precisa entrar no corpo, ele obrigar o nosso DNA a produzir o RNA, e isso a proteína, e isso replica ele. Ou seja, ele escraviza a nossa célula para produzir mais RNA, que é o vírus. E o que é essa vacina? Essa vacina, basicamente, se coloca um pedaço do RNA do vírus, nem todo o vírus,
para produzir especificamente aquela proteína que é a chave dele entrar no nosso corpo, o spike, que chama, o que dá a forma de coroa do vírus. Então, o corpo vai produzir anticorpos contra essa coroa. E quando o vírus inteiro entrar no nosso corpo, nós vamos atacar a coroa desse vírus e ele não vai poder entrar na célula do nosso corpo. Como é uma tecnologia absolutamente nova, o pessoal coloca em dúvida isso, se não vai mudar a nossa genética, se não vai transformar a gente em jacaré, se não vai transformar a gente em seres mutantes, se vai ter mais cânceres. Tudo isso é absolutamente sem base científica. Algumas pessoas falam assim que já tiveram Covid, portanto, não precisam tomar vacina. Isso procede? Na verdade, não. Tá? Não existem, obviamente, estudos a longo prazo, porque a gente não tem longo prazo de pessoas que pegaram a Covid e essa resposta imunológica fica contínua por muito tempo. O que a gente sabe é que uma inferência indireta, que a proteção dessas pessoas, quando medida pelos níveis de anticorpo, porque existe outro tipo de defesa, que é a celular, que a gente não mede. Mas quando se mede por níveis de anticorpos, esses anticorpos têm caído com o tempo. Então, é possível, nem provável, mas possível, que a resistência, mesmo de quem já teve a doença, caia com o tempo e, portanto, essas pessoas precisam sim tomar a vacina. Então, não tem nenhuma restrição. Se a pessoa... lógico que acho que cada uma tem que consultar o seu médico, mas, de uma forma geral, não existe... eu já tive Covid, então não preciso tomar vacina. Todos devem tomar vacina, assim que esse medo é procedente. Vamos pensar numa doença que a gente teve há pouco tempo, que foi uma tragédia também para o Brasil, que foi a dengue. Isso. Então, tem 4 tipos de dengue. Tá? Então, quando a pessoa pegava um tipo de dengue e pegava o segundo tipo de dengue, essa doença tendia e tende a ser mais grave. Então, houve uma associação meio esquisita de que se eu peguei já a Covid agora e vacino, talvez eu tenha uma resposta mais grave, como fazendo paralelo à dengue. Não tem nada a ver, porque são vírus diferentes, são respostas diferentes e são vários tipos de dengue, e a Covid só tem uma só. Ou seja, não procede que se eu tomar a vacina já tendo tido a infecção, eu vou ter reações graves. Certo. Absolutamente não. Em relação a essa mutação que está se falando, né? Que o vírus está mutando e que, se for o caso, poderá haver uma mudança na vacina. O que significa isso? Isso é uma preocupação real, mas para alguns tipos de vacina. Veja, a vacina da China, do Butantan, daqui de São Paulo, ela é uma vacina contra o vírus inteiro. Tá? Então, a gente pode produzir anticorpos contra várias partes do vírus. E, portanto, se ele mutar, e o que ele está mutando é justamente aquela espícula da coroa dele, fazendo com que ele seja mais disseminável, como se fosse a chave da porta para entrar no corpo, essa chave ficou mais fácil de ser colocada. Então, essa é a mutação da adaptação do vírus. O vírus, basicamente, é isso, quer dizer, ele tende, quanto mais adaptado, ele se dissemina mais rápido, sem matar o hospedeiro, porque senão ele morre junto. Então, é uma adaptação real do vírus, isso. Então, o que acontece com a vacina da Pfizer, que é a grande dúvida? A vacina da Pfizer é contra justamente essa parte que está sendo mudada. Então, existe uma possibilidade teórica, ainda não é real, de que ela possa não ser eficaz com essa nova cepa de vírus, eventual uma outra, não atual. Então, existe. Mas, por outro lado, a tecnologia é tão avançada que eles rapidamente produzem uma outra vacina contra essa outra mutação do vírus. Mas esse risco é real com a
com a vacina da Pfizer, mas absolutamente não é o que nós temos agora. Ótimo. Até mesmo em relação a essa vacina da Pfizer, tivemos um caso aí na Alemanha, onde a refrigeração da vacina sofreu algum problema no transporte. Isso a gente está falando da Alemanha, um país super desenvolvido, muito menor que o Brasil. O que isso pode representar de risco aqui no Brasil? Né? Esse tipo de vacina que necessita de cuidados especiais. A gente deveria priorizar outro tipo de vacina e não esse tipo de vacina devido a esse risco a mais? Concordo inteiramente com você. Nós temos dois grandes centros aqui no Brasil, do Rio de Janeiro a Biomanguinhos, em São Paulo, Butantã, que são referências mundiais na produção de vacina, todas, não Covid. E eu acho que a gente tem que centrar nesses dois tipos de vacina. O problema é que, mesmo produzindo a todo vapor essas vacinas, não vai ter suficiente para toda a nossa população. Nós estamos falando mais ou menos, não de 210 milhões de brasileiros, porque os brasileiros abaixo de 16 anos não vão ser vacinados, provavelmente pessoas grávidas não vão ser vacinadas, então se calcula por volta de 160 milhões de brasileiros com 320 milhões de doses, porque são 2 doses cada uma. Então, essas duas é que vão ser o grande foco, que devem ser o grande foco do Brasil. Se a gente precisar da Pfizer, né, da vacina da Pfizer, são vacinas que precisam de ultra-refrigeradores a menos 70 e seguramente só vai ser para grandes centros. O interior do Brasil não vai ser contemplado com essa vacina e nem todas as capitais vão ser contempladas por essa vacina. A grande vantagem é que, provavelmente, a vacina da Pfizer é a mais eficaz com a população idosa, coisa que as vacinas tradicionais não contemplam tanto de eficiência. Então, quer dizer, se você me perguntar, essa resposta objetivamente é: vamos centrar nas duas, né? Na AstraZeneca, que a Biomanguinhos está fazendo, e na chinesa, que o Butantan está fazendo, e para populações específicas de grandes centros, talvez a Pfizer entre aí. Doutor Arnaldo, por que a gente não tem vacina ainda? Nós temos a Anvisa, que a gente está vendo, acompanhando no jornal, que falta autorização, quando o mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma referência mundial, já foi aprovada. A China, no caso da Coronavac, parece que já também começou a vacinar. O que falta? Por que a gente não tem respostas? Por que a gente não começou ainda? Nós temos, desde o começo, isso nós estamos falando de fevereiro, final de fevereiro, quando teve o primeiro caso no Brasil, uma negação absurda da doença. Nós estamos falando de um presidente que fez declarações terríveis. Isso não é Covid. Não. Terríveis. Isso é um medo. Quer dizer, qualquer pessoa que tosse, as pessoas saem correndo e tem que ter o cuidado. Mas, assim, o presidente, no começo, ele falava que isso era uma gripinha. Alguns assessores dele, como o senhor Osmar Terra, falou que não iria atingir 2.000 mortos no Brasil, nós já temos 100 vezes isso, quase, estamos quase nos 200.000 mortos. Depois se falou de uma gripezinha, depois se falou de pessoas atléticas não iam pegar, que ia se pegar os fracos da sociedade, os doentes que já iam morrer menos, e isso eu denunciei algum tempo atrás, foi uma coisa que viralizou, que é uma teoria muito próximo da eugenia, eugenia que foi a base do nazismo, e aí você vê ministros anteriores fazendo lives, como o Goebbels, do seu jeito de falar, do cenário muito parecido, ou seja, existe
essa possibilidade de uma assessoria muito ruim em termos de falar, deixa os fortes sobreviver. Então, o que acontece é, quando você tem essa postura, obviamente você não vai investir nem em controle dessa doença, e a vacina entra nesse contexto. Eu quero crer que a Anvisa seja um órgão independente, um órgão que se paute pela ciência e, portanto, sem pressões nem de um lado nem de outro. A politização foi muito ruim da vacina. Gente pressionando para ter rapidamente a liberação e gente pressionando para não ter a liberação. Então, a Anvisa é um órgão que terá que julgar os pedidos. Então, o que acontece? Existem 2 pedidos de regulamentação, de liberação da vacina: o emergencial e o definitivo. O emergencial teve uma lei, eu acho que abril ou maio da Covid, durante a epidemia, que falava que qualquer remédio ou vacina que tenha para a Covid teria em 3 dias que ter a resposta da Anvisa, e se uma de 4 agências internacionais tivesse aprovado, ou a europeia, ou a americana, ou a chinesa, ou a japonesa, isso teria que se manifestar, senão teria que ser aprovado e os estados poderiam comprar. A dúvida nessa lei foi que não se colocou no texto dessa lei se a aprovação tinha que ser definitiva nessas 4 regulamentações ou emergencial poderia contar. E como ficou essa dúvida, agora o Congresso retificou essa lei, falando não mais em 5 dias, em 3 dias, em 5 dias, falando que podia ser tanto a aprovação emergencial quanto definitiva nesses países. E, portanto, nós já temos bem claro que podemos pedir em regime emergencial a aprovação das vacinas. O que significa regime emergencial de vacina? Primeiro, que não é para todo mundo, que quem determina é a Anvisa que grupos vão ser vacinados, por quanto tempo vai valer esse período emergencial, e que tudo tem que ser distribuído pelo serviço público, pelo SUS, e não pode ser comercializado. Eu acho que, com medo desse monopólio da Anvisa, o governo, por exemplo, de São Paulo não quis pedir em regime emergencial a aprovação da chinesa. Isso ninguém declara, mas não se pediu, isso é um fato. E nesse pedido não precisaria ter o estudo da fase 3 completo, como é exatamente o que está acontecendo com as vacinas aqui. Eu acho que foi um grande erro do Estado de São Paulo, tentando pedir para o regime definitivo, que precisaria ter completado todos os estudos e, portanto, mais demorado o processo de aprovação. Então, é isso que está acontecendo. Esse o embate. E é esse o embate que está tendo. E a cada dia que se atrasa a liberação, nós temos 600, 800 e vamos chegar, infelizmente, a 1.000 mortos no começo do ano. Inclusive uma desconfiança, né? Porque aí já se questiona, se não está divulgando, é porque tem alguma coisa que não, tipo assim, a eficácia, que veio aquela conversa que a eficácia não atingiu, e aí começa, quer dizer, já existe um pessoal que torce contra, e está adiando, né? E isso piora um pouco a situação, mas... Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Quer dizer, isso é super importante, que eu não defendo com unhas e dentes o governo do Estado de São Paulo, e vou colocar alguns dados que podem dar margem a isso. Quer dizer, o governo da Turquia não foi um trabalho científico, foi uma declaração do governo da Turquia falando que na Turquia se atingiu uma eficácia de 91,25% dessa vacina onde está sendo testada. Quer dizer, está sendo testada no Brasil, na Turquia, na Indonésia e algum outro país.
Quer dizer, aí o pessoal já fala, poxa, mas por que nesses países e não de primeiro mundo? Porque É, lá tem o monopólio de outras indústrias, a chinesa não entra. Quer dizer, a mesma briga do 5G. Quer dizer, não entra lá isso. Então, tem a Pfizer, tem a AstraZeneca, tem as grandes tradicionais empresas de fabricação. Então, quando você coloca que são só nesses países o teste, e quando se anuncia uma eficácia sem mostrar trabalho científico, se coloca muito em questionamento isso que você falou. Associado que o diretor-geral da empresa que produz a vacina chinesa foi culpado de corrupção. Então, isso daí o Washington Post já é. declarou isso há poucos meses atrás. Então, isso, sem dúvida, que fala contra. Mas eu posso dar depois, se você quiser, dados contra várias outras empresas, ou seja, não tem santos nessa É ideia. O que a verdade. gente precisa ter é uma fonte externa que avalie eficácia e que segurança dessas vacinas e que a gente comece a vacinar logo. E a gente tem, né? Porque o Butantan é um modelo, né? E a gente pode confiar. Se o Butantan está avaliando que é uma boa vacina, então acho que não tem que ter dúvidas em relação a isso. Isso é uma delas, né? O É, Butantan, uma delas, a Anvisa, outras delas, é, e toda a comunidade científica que científica, está de olho nesses trabalhos a serem publicados. Quer certo. dizer, então, eu analisei com muita calma, por exemplo, da Pfizer, e tem coisas que o pessoal não comenta, mas tem umas entrelinhas ali que também bem interessantes para dizer, por exemplo, essa variação de eficácia. Por exemplo, o Brasil, na vacina da Pfizer, participou com 6% das pessoas. E a eficácia no grupo que foi estudado no Brasil foi 87%, contra uma eficácia total da vacina de 95%. Ou seja, mesmo na vacina padrão de maior eficácia, Teve existe uma também. variação de É, 5 a 10%. Isso claro, é esperado em grupos diferentes. tá certo. Se, no caso, a gente já está vendo a Europa se vacinando, vários países, e se por um acaso o Brasil ou outros países mais pobres não atingirem o nível de vacinação ideal para conter a pandemia, o que isso compromete em nível mundial, essa pandemia? Essa pergunta é central para se entender o que é uma vacinação coletiva. A vacinação, ela não é um ato individual. A vacinação é um ato coletivo, ou seja, a sociedade se protegendo um ao outro e protegendo os vulneráveis. Então, o que acontece nesse cenário distópico, mas muito possível? Quer dizer, população rica, América do Norte e Europa, 95% da sua população vacinada. Ásia pobre, África e América Latina, 30% da sua população vacinada, o que não é impossível acontecer. O vírus vai ainda estar circulando. E o vírus circulando dá margem àquilo que a gente conversou antes, mutações. E, eventualmente, uma dessas mutações vai fugir do escopo da vacina dos países ricos já vacinados. Então, o que acontece? Volta tudo de novo. E, portanto, todo o esforço que fizemos até agora vai por água abaixo. Ou seja, vacinação tem que ser mundial. Vacinação tem que ser com todos. Quem controla isso é a OMS, né? A OMS fez aquele consórcio, mas para garantir 20% da população pobre vacinada, não é 100%. Ou seja, ela teve uma boa iniciativa, mas contemplando pouca população, não é o ideal. E acrescento, não falou-se de tempo. Quer dizer, provavelmente o que vai acontecer é primeiro escalão vacinado primeiro e o resto depois com o que sobrar. Eu acho que isso tem que ser mudado urgentemente. Quer dizer, ao mesmo tempo que a Europa está se vacinando hoje e os Estados Unidos, tem que se começar vacinação em África e Ásia.
Mas outra coisa não contemplada pela Organização Mundial de Saúde é logística e insumos. Quer dizer, se comprou a vacina, mas agulhas, seringas e chegar na população não foi pensado pela Organização Mundial da Saúde, o que foi um grande erro. E existem ONGs que podem suprir essa falha nessas regiões mais remotas da Terra. Doutor Arnaldo, qual é a sua previsão para 2021 em relação à vacina aqui no Brasil e no mundo? A bola de cristal me falou, quer dizer, isso não precisa nem da bola de cristal, mas eu prevejo um janeiro terrível para o Brasil. Tá, um janeiro terrível significa depois do Natal, do jeito que houve festas, depois do Réveillon, onde, por exemplo, o Neymar vai dar uma festa de 500 pessoas, onde a gente vê que as pessoas estão aglomeradas em festas clandestinas de 1.000 pessoas e, para não chamar atenção, se fecha janelas e portas. Quer dizer, isso para acontecer pior, né? um acidente como a Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é um passo. Isso não chama acidente, isso chama dolo, isso chama premeditado. Então, a quantidade de pessoas expostas entre Natal e Ano Novo, exatamente nessa festa que a gente está, vai explodir o número no começo do ano. Então, até o final de janeiro, vai ter uma quantidade de mortes absurdas. E com a diferença que o sistema de saúde não está se colocando mais leitos extra de UTI, não se fecharam os hospitais de campanha, os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde estão saturados, tá? Vão ficar revoltados com esse repique por causa de descuido da população, ou seja, o astral vai cair muito, não vai ter mais aquela garra. Então, janeiro vai ser terrível. A partir daí, vai se começar uma produção enorme. Por exemplo, no Butantã vai ser aprovado, ou final de janeiro, como quer o governador, dia 25 de janeiro, coincidentemente, aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo, quer dizer, até nisso tem política, ou fevereiro, mas o Butantã, na sua plena capacidade, vai conseguir produzir 1 milhão de doses por dia. Isso parece absurdamente muito, mas a gente vai precisar, se lembra daquela conta de 160 milhões de pessoas, nós estamos falando de 320 milhões de doses. Se o Butantan for o grande fornecedor de vacina para o Brasil, ele vai conseguir produzir em 1 ano essa quantidade de vacinas. Ou seja, nós teremos a vacinação durante o ano de 2021. Tá? E para isso ter repercussão na diminuição da transmissão e no controle da doença, vão mais alguns meses. Ou seja, 2021 é o ano que pode ser o ano da virada, mas não o ano da solução do problema. Certo. Em relação ao tempo da vacina, é possível dizer que, como uma vacina comum, igual essa da gripe, ela pode ter uma duração de 1 ano para a pessoa ficar tranquila? Ou ainda não se pode dizer? Esse paralelo com a vacina da gripe me traz muitas coisas importantes para dizer. Primeiro, a vacina da gripe é um vírus também morto, tá? Então é exemplo da do Butantan da China, quer dizer, e ela, por que precisa vacinar a cada ano? Porque o vírus da gripe, ele tem mutações importantes que precisam uma nova vacina para combater essa nova mutação, que não é o que nós temos com a Covid atual. Outra coisa, o pessoal fala da eficácia. O pessoal não fala que a vacina da gripe tem uma eficácia de 60%. Ou seja, quando o pessoal está destruindo, vai ser só 60%, é o que nós temos com a gripe. E a gripe, hoje em dia, quer dizer, o H1N1, aquela que ia destruir o mundo, hoje em dia ela está sob controle e é uma doença endêmica. É muito provável que a Covid também aconteça isso, que ela acabe essa explosão, como foi no ano de 2020, e que tenha casos esporádicos nos próximos anos, e que, se não houver mutação grande desse vírus,
com o tempo, nós vamos erradicá-la, como já fizemos com outras doenças na face da Terra. O exemplo dela é a varíola, quer dizer, vacinação erradica uma doença da face da Terra. Só a vacina, não tem outra, não existe nada mais eficaz, tem que ser a vacina. Temos que continuar usando as máscaras de qualquer forma, mesmo depois da vacinação. Isso vai acontecer durante um tempo. Depois a gente vai ficar livre ou não? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o que as pessoas estão discutindo é, com a vacina, você protege o seu corpo quando o vírus se alojar no nariz, por exemplo, ele não consegue entrar porque você vai ter aquela imunidade dos anticorpos e das células para combatê-lo. Mas muita gente acha, inclusive eu, que o vírus vai poder ficar no nariz das pessoas vacinadas. E se a pessoa dá um espirro, uma tosse, como eu fiz aqui, por exemplo, ela pode disseminar o vírus, mesmo ela estando protegida. E a máscara serviria exatamente para isso. Para Ou proteger seja, os outros. exatamente, essa é a questão social e cidadã de uma epidemia. Você se protege e protege os outros. A vacina e a máscara funcionam exatamente com essa premissa. Certo. Para terminar, alguma coisa, Ah, alguma coisa boa, alguma coisa positiva para a gente terminar com uma mensagem para cima, para 2021, se for possível. não, tem possível, sim, sim, sim. Quer dizer, o mundo está fazendo uma parceria científica como nunca houve antes na história. Quer dizer, centros de todo o mundo, um ajudando o outro. E o Brasil tem colaborado muito com isso. Eu posso citar pelo menos meia dúzia de pessoas, não só no trabalho na linha de frente, mas nas pesquisas. Citei a doutora Esther Sabino, aqui de São Paulo, mas posso citar vários outros. Então, existe uma parceria enorme disso. A ciência está se superando em termos de tecnologia de fazer coisas. Ou seja, se a gente conseguir controlar os negacionistas, as pessoas que não se curvam a fatos, mas que sua opinião é acima de tudo, se a gente conseguir controlar esse pequeno número de pessoas, nós vamos ver que a ciência pode e vai mudar os rumos da humanidade, não só na área de saúde, mas em tudo, em produção de alimentos, em controle de poluição, em controle do próprio desmatamento, que faz com que animais silvestres entrem em contato com o humano e apareçam doenças, né? Quer dizer, se falou, por exemplo, que a primeira grande epidemia que houve com isso foi na África com a AIDS. Depois vieram o sudeste da Ásia com o contato com animais silvestres, agora a Covid com o morcego, provavelmente. Ninguém está falando da Amazônia, onde tem Isso que eu ia lhe muito perguntar. bicho, O que você falou, muito bicho para isso. Ou seja, talvez daqui 1, 2 décadas seja o vírus brasileiro, não o vírus chinês, nem a praga africana aí. Quer dizer, mas a ciência pode balizar as atitudes humanas, muito mais do que a política. Certo. Doutor Arnaldo, eu queria agradecer muito. Tá? O senhor está interrompendo suas férias para dar essa entrevista e nós aqui estamos torcendo para que tudo isso a gente no ano que vem, daqui a um ano mais ou menos, a gente possa fazer uma nova entrevista e aí a gente falar dos resultados positivos da vacinação e da ciência, né? Que é a única esperança que a gente pode ter, nada mais. Não existe outra resposta. É a grande esperança, e acredito que no segundo semestre de 2020 a gente já vai ter resultados muito interessantes em termos de bons fluidos, boas energias e bons resultados acima de tudo. Tá ótimo. Muito obrigada, tá? E um feliz ano novo. Para todos nós, com
mais tolerância e menos desigualdade no mundo. Com certeza, com certeza.